Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro, iniciamos uma nova semana e uma semana bastante importante para as aspirações europeias do nosso Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 21 de outubro e no dia 21 de outubro de 1956 estreava-se com a camisola do Benfica Santana, um promissor avançado da formação encarnada. Numa partida a contar para a sexta jornada, que enfrentava o glorioso ao Sport Caldas, o Benfica acabaria por ganhar por 1-0. Santana não marcou o golo, mas fez uma excelente exibição, mostrando que iria ser um avançado bastante promissor. Santana esteve ao serviço do Benfica por mais de 13 temporadas, acabando por efetuar 164 partidas e marcar 79 golos, ganhando assim 10 títulos nacionais, dos quais 7 campeonatos e 3 taças de Portugal. E sagrou-se também bicampeão europeu ao lado de Eusébio e companhia, mostrando uma vez mais que a formação encarnada também dava grandes frutos. E agora sim, vamos então ver as nossas notícias e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o Jogo. Pleno B. Dragões chegam aos 22 jogos, sempre a ganhar na taça, com um 11 cheio de novidades. No Sintrense 0, Futebol Clube do Porto 3. Jaló estreou-se como titular e fez o terceiro golo. Galeno e Ivan Jaime puxaram pela nota artística. Entretanto, Vítor Bruno diz, ainda temos momentos e espaço para crescer. Entretanto, aqui no Sporting, amizades, clubes à parte, Varanda lembra que Amorim tem contrato até 2026 e deseja o melhor a Viana no City. Diz ainda ao líder leonino, Gyökeres sair em janeiro é muito difícil. E Benfica suspenso? Acredite pouco, mas a mancha está lá. Ora, aqui está então as notícias dos nossos rivais. Em primeiro lugar, com a exaltação ao Futebol Clube do Porto, que ganhou aos humildes Sintrense, mas no entanto o jornal O Jogo dá-lhes aqui uma manchete inteira, cheia de esperança e nota artística. E por outro lado temos o presidente leonino a disparar em todas as direções, mas já teremos a oportunidade de falar sobre o mesmo. Ainda aqui na Taça de Portugal, Estoril, Nacional e Boa Vista foram as equipas da Primeira Liga a cair. O Lusitano, o Leiria e o Varzim são os tombas gigantes. Temos então o Sanjoanense 2, Farense 4, Leiria 2, Nacional 1, Varzim 1, Boa Vista 0, Lusitano de Évora 0-0 com o Estoril, mas ganhou por 4-3 nas grandes penalidades. Entretanto temos o Lagoa 0, Famalicão 2, Maria da Fonte 0, Arouca 5 e Sandinenses 0, Aves Sade 2. Ainda aqui no Braga, Moutinho vira talismã. Com ele em campo, os guerreiros nunca perderam esta época. E agora sim, finalmente, vamos ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Tudo pela Champions. Gestão e poupanças para atacar Vitória, que pode abrir as portas do apuramento. E entretanto, Lage quer Di Maria protegido do desgaste excessivo. E por falar então em poupanças, já está então disponível o vídeo de análise à partida do Pevidem, onde o Benfica foi ganhar ao norte do país por 2-0, e onde eu falo um pouco destas poupanças e também do desempenho dos jogadores do Benfica e do técnico encarnado. Relativamente aqui a este jogo das Champions, como é evidente, o Benfica poupou assim esses jogadores para atacar essa difícil partida que vai ser frente ao Feyenoord na próxima quarta-feira no Estádio da Luz, e onde eu acredito que o 11 vai ser bastante diferente. E ontem à noite estivemos em direto no Bola ao Centro, onde estivemos a analisar quer a partida do Pevidem, quer também esta antevisão da partida das Champions. Falámos aqui também da situação de Di Maria e de como as estrelas este ano vão ter que ser poupadas, pois o calendário é muito exigente, a época vai ser muito longa e o Benfica está vivo em todas as frentes. E como é evidente, em território nacional tem que almejar ganhar os 3 títulos. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Varandas dispara, arrasador com os rivais. Nos últimos 40 anos o jogo estava viciado à partida. Entretanto, Pinto da Costa tinha toda a sua teia montada, Vieira fez a portização do Benfica e tem muitas dúvidas que se faça justiça, mas há sempre esperança. No entanto, ainda elogia de portas para dentro, Viana merece tudo e daqui a 4 ou 5 anos vão querer contratar os seus substitutos. É fantástico termos um dos melhores treinadores do mundo há 5 anos e é muito difícil que Gyökeres saia em janeiro. Entretanto, Pote e Mateus Reis recuperado e Morita volta ao 11 amanhã na Áustria.
E é assim, é aqui relativamente às palavras de Frederico Varandas, algumas delas eu tenho que concordar, mas eu só vou comentar aquelas que são respectivas ao nosso Benfica. Eu acho que é assim um bocadinho de mau tom estar a criticar um processo que ainda está em aberto, sem o mesmo ter assim uma conclusão judicial. Pois ao fim e ao cabo estar a disparar em todas as direções é muito à imagem do presidente do Sporting e do seu populismo típico. É assim, não deixa de ter razão e fundo de verdade em alguma das coisas que está a dizer, mas estar a disparar nesta altura, quando o Sporting também tem telhados de vidro, nomeadamente relativo à banca em Portugal e aos benefícios que os membros têm tido ao longo dos anos, devia estar calado e aguardar pela resolução dos processos judiciais e aí sim poder pronunciar-se. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Dragão avança sem sobressaltos. Galeno abriu a contagem e diz o mesmo: enquanto aqui estiver vou dar a vida pelo clube. Tiago Jaló marcou na estreia e diz: é um dia especial. Entretanto, as surpresas na Taça de Portugal, com o Lusitano de Évora a afastar o Estoril, o União de Leiria que elimina o Nacional e o Varzim tomba ao Boa Vista. E agora sim, depois desta enxurrada de notícias, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Pesos pesados regressam para a Champions. Gerson Sousa foi o 8º miúdo da formação lançado por Lage. E assim é um facto que o miúdo foi lançado no jogo contra o Pavidem, mas há que ter calma. Foi lançado porque o jogo não tinha assim grande história já, estávamos a ganhar e como tal era só para ganhar minutos e alguma experiência no plantel principal. Relativamente aqui à partida da Champions, foi o que eu já disse, é uma partida muito, muito importante, onde o Benfica vai jogar assim uma cartada de mestre para o apuramento para a próxima fase. Relembro que o Benfica neste momento está em terceiro lugar na liguilha das Champions, com 2 jornadas efetuadas e um pleno de vitórias. Assim sendo, o Benfica ganhando ao Feyenoord fará 9 pontos em 9 possíveis, praticamente garantindo a passagem à próxima fase. Mas seria importante passar de forma direta, mas continua a ser bastante ambicioso pensar assim apenas à segunda jornada. Há que ter calma, entrar em campo e materializar em campo a superioridade que temos, pois, na minha opinião, somos bastante superiores à equipa holandesa. Vamos agora ver então o último destaque dos jornais desportivos e o que é que o Jornal A Bola tem para nos dizer hoje. Caso dos e-mails é o segundo período negro do futebol português. Frederico Varandas ao ataque. Em entrevista à RTP, o presidente do Sporting admite que possa ser difícil fazer justiça nos tribunais, mas diz que não ficam dúvidas sobre o que se passou. Entretanto, diz ainda o mesmo: houve o apito dourado e mais tarde Luís Filipe Vieira fez uma portização do Benfica. E, independentemente da decisão judicial, a mancha está lá. Durante estas épocas não houve verdade esportiva e seria horrível ser comparado a Pinto da Costa. Diz ainda que Gyökeres vai ser muito difícil sair em janeiro e que Amorim sair no final da época não é um assunto. E uma vez mais temos então aqui uma capa de uma prensa desportiva aqui um pouco afeta ao clube de Alvalade, a dar assim grande primazia às palavras de Frederico Varandas, nomeadamente no ataque ao Benfica. Enfim, mais do mesmo e não vou voltar a comentar o que já disse do jornal anterior, pois basicamente as ideias são as mesmas e o meu raciocínio também. Entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, meia volta e a todo o gás. O Dragão impõe a lei do mais forte. Um golo genial de Galeno abriu caminho à tarde tranquila na Amadora, frente ao Sintrense. E entretanto, Vítor Bruno diz: comigo, para quem não der ao chinelo, vai ficar muito difícil. E entretanto, Lusitano de Évora fez cair o Estoril. Ainda aqui em Inglaterra, Manchester City e Liverpool vencem com sofrimento. E agora vamos então ver um destaque minúsculo, quase miserável, do nosso Benfica. Best é cada vez mais aposta como médio. E aqui está então, é este o destaque que nós benfiquistas e o nosso querido clube merece em relação ao Jornal A Bola. Frederico Varandas, uma capa e meia quase aqui para as suas declarações e para o nosso Benfica após uma vitória e uma passagem na taça e uma partida importantíssima com o Feyenoord que vamos ter esta semana, o que diz é que Best conta mais como médio. Algo que não é de todo verdade, neste momento está a jogar como médio porque Álvaro Carreiras também está a ter um grande desempenho. Mas isso não nos contam na capa do Jornal A Bola. Contam sim que Best vai contar como médio. Enfim. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque para o nosso Benfica vai assim para a partida desta quarta-feira frente ao Feyenoord.
Depois temos passado para mais uma ronda da Taça de Portugal. Temos então agora esta semana complicada. E se nos andámos a queixar que tivemos 2 semanas sem Benfica, agora no espaço de uma semana vamos ter 3 partidas. A primeira já ganhámos frente ao Pevidém, agora seguidamente temos então 2 jogos no Estádio da Luz. Primeiro para a Liga dos Campeões frente ao Feyenoord e depois no fim de semana contra o Rio Ave também em casa. E é preciso que o Benfica ganhe estas 2 partidas para poder assim cimentar a sua posição na Liga dos Campeões e continuar esta árdua luta para poder alcançar o 39. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Tenham uma boa semana e viva o Benfica!